uma eleição aparentemente distante. Neste segundo turno, o estado de Santa Catarina vota apenas para a presidência da República, o cargo máximo do Poder Executivo. 2 candidatos, propostas diferentes. Mas será que essa escolha afeta diretamente a cidade de Blumenau e todas as outras do país? Talvez as pessoas não consigam compreender como é esse arranjo do sistema federativo. Qual é o papel de cada entidade? A União, os estados, os municípios. E realmente é complexo. Esse distanciamento que se faz pelas 3 esferas é que leva as pessoas a achar que só a eleição de prefeito ou de vereador é que resolve aqueles problemas iminentes, né, do seu bairro, da sua rua, da iluminação pública, do posto de saúde. Agora, para melhorar a saúde, tem que aumentar o repasse do SUS. Para que haja ensino de qualidade, a União, os estados tem que ter escola integral, tem que participar diferente no orçamento. Então, no fundo, a eleição do presidente é sensível a todo cidadão. A Constituição Federal de 1988 definiu as competências das 3 esferas de poder e também o repasse de parcelas das receitas federais arrecadadas pela União aos estados e aos municípios, uma relação direta. Por isso, a eleição para presidente é a que mais afeta a vida das cidades e das pessoas. Na realidade brasileira, as pessoas trabalham na cidade, moram na cidade, produzem na cidade e de todos esses impostos que são gerados numa cidade como Blumenau, por exemplo, de cada R$100 que são produzidos no município, apenas 13 ficam nas cidades. O resto é dividido entre estados, com um percentual, e com a União, com o governo federal, que fica com a maior parte. Então, na verdade, os municípios produzem muito, no caso da cidade de Blumenau, se geram muitos impostos, mas a menor parte, a minoria desses recursos é que fica para a administração municipal. A maior parte está, de fato, concentrada no governo federal. E muitas responsabilidades estão com os municípios. Esse é o chamado Pacto Federativo, que é a divisão das tarefas das cidades, dos estados e do governo federal e também a repartição dos recursos. Quando o governo federal decide reduzir o IPI dos automóveis, tanto a população quanto a indústria ficam felizes. Afinal, é possível comprar carros mais baratos e aumentar a produção. Já os municípios não ficam tão contentes com essa decisão. Isso significa mais veículos trafegando nas ruas e menos verba para a manutenção dessas vias. O que nós temos que pensar, que nós temos que tornar a nossa economia cada vez mais competitiva e nós dependemos também de determinadas verbas do governo federal. Só que essas verbas só vão ser conseguidas se nós tivermos o que é? Uma aliança política forte, envolvendo todos os nossos representantes e trazendo essas verbas federais para serem aplicadas aqui o que é? Na economia catarinense. Tanta importância que muitas vezes não se reflete no interesse da população que elege esses candidatos, fruto da história do processo democrático brasileiro, que já sofreu diversos entraves políticos. Ao mesmo tempo que a população almeja mudança, ela não está disposta a discuti-las. As pessoas, elas cobram dos 2 candidatos, das 2 candidaturas, uma postura programática, mas não querem um debate asséptico como o que a gente teve nos últimos 15 anos, 20 anos de eleição no Brasil. Desde aquela eleição clássica de 1989, a maneira de se fazer eleição do ponto de vista das candidaturas se modificou, virou uma margarina, né? Só que quando você entra com uma discussão mais qualitativa e propõe essa discussão, os debates se tornam menos interessantes. As pessoas ficam só esperando qual vai ser a próxima acusação que vai acontecer por parte dos candidatos para elas voltarem a se interessar pela discussão. Então, de fato, o que a gente precisa trabalhar é com a formação cidadã dessas pessoas. E aí a gente cai na questão do problema do nosso processo educativo. Formar só para as profissões, onde a etiqueta profissional não te permite entrar em determinados meandros, a etiqueta da cidadania exige que o cidadão se posicione de forma diferente. Só que como a gente confunde as coisas, quando você se posiciona, parece que você não está discutindo uma questão que é relativa ao bem comum. Parece que você está discutindo uma questão da ordem particular da vida das pessoas. Portanto, se eu me posicionar diferente de você, eu posso me tornar seu inimigo, ainda que a gente tenha uma história de amizade juntos. É claro que deixar para a última hora para decidir o voto é mais difícil. O ideal é que no dia a dia a gente acompanhe a imprensa, acompanhe a política, acompanhe os nomes, porque se a gente for verificar, os nomes eles não é que são sempre os mesmos, mas eles se repetem. Então vamos acompanhar os políticos para chegar no final e mais ou menos nós termos uma definição do voto.